28, de 18 a 20. Diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, lhes falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Nós vamos fazer a leitura desse texto de uma forma bem responsável. Na prática, irmãos, é discípulo que gera discípulo. E gerar discípulo é uma relação relacional. Eu preciso me relacionar com o outro para fazer dele um discípulo. E nesse processo relacional, nós vamos usando o que Deus tem nos dado como palavra de Deus para formar no outro o caráter de Cristo. Entendeu? Você não forma nas pessoas, não forma um discípulo. Eu vou orar por você só, eu vou pedir. Não. O discípulo é formado pela palavra que procede da sua vida. Palavra encarnada, vivida e proclamada. Amém? Amém. Então você é alguém que carrega dentro de si a palavra de Deus e a responsabilidade de usá-la para fazer outro discípulo. Nós vamos começar a fazer a leitura desse texto da seguinte forma: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Inicia Jesus a sua palavra. O que ele quer dizer? É que todos nós, Igreja do Senhor Jesus, nós estamos debaixo da autoridade de Jesus para realizar a obra de fazer discípulo. E estar debaixo da autoridade de Jesus é ter o poder de realização. O diabo pode tentar impedir você, mas você está debaixo da autoridade de Jesus, ele não vai conseguir. As pessoas podem tentar impedir você, mas você está debaixo da autoridade de Jesus. Estar debaixo da autoridade de Jesus, irmãos, é ter poder nas palavras. Quando você usa o nome de Jesus para orar sobre uma doença, para uma libertação espiritual, elas acontecem. Porque não é a sua palavra, é a palavra de Jesus. Jesus, ele vai honrar sempre a palavra dele. Por isso, se você usar a palavra de Deus para abençoar uma pessoa, essa pessoa será abençoada. Aleluia. Mas se você usar a tua palavra, eu não vou ter certeza que vai ser abençoado. Porque é a palavra de Deus que abençoa. É a palavra de Deus que tem poder. Não é a minha nem a sua. Amém? Por isso que nós precisamos encarnar a palavra de Deus. Porque ela vai se tornando tão presente em minha vida e na sua vida, que ao proferir a palavra, o poder que há em Jesus passa pela palavra dele, que passa pela tua vida e atinge a vida das pessoas. Amém? Amém. Então, eu quero pensar com vocês que vocês têm a autoridade de Jesus. Amém? Vocês representam Jesus Cristo diante das pessoas.
E tudo que vocês falarem no nome de Jesus, Ele vai cumprir. Agora, se você falar coisas suas, Ele não vai cumprir. Se você falar a tua palavra, ele não tem compromisso com a tua palavra, queridos. Ele tem compromisso com a palavra dele. Por isso que é importante que você entenda a palavra de Deus. Que você conheça a palavra de Deus. Que você encarne a palavra de Deus. Amém? Amém. Jesus, ele encarnou a palavra. E você também deve encarnar. Amém? Então, esse primeiro ponto, eu quero que você tenha o capítulo 10, verso 1 de Mateus, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade, pensem bem, a autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. É essa autoridade que nós estamos falando. E é essa autoridade que nós temos que buscar. E para que tenha essa autoridade, você tem que ter a palavra guardada no teu coração. Por isso que é importante, querido, é importante você cultuar a Deus, adorar a Deus, mas é necessário que você apreenda a palavra de Deus no seu coração. Amém? Vamos continuar nossa leitura. O texto diz: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. E aí ele vai usar um verbo que eu acho super interessante. Ele vai dizer assim: ide. Amém? Vocês estão ouvindo? Amém. Esse verbo usado por Jesus, ele tem algumas singularidades. Por exemplo, quando Jesus está dizendo, portanto, ide, se ide de Jesus, é um verbo imperativo, ou seja, é uma ordem. Jesus não está pedindo para você, que é discípulo dele, fazer um favor. Ele também não está sugerindo que você vá. Ele está dando uma ordem para você. Isso é uma ordem, um verbo imperativo. Isso que significa uma ordem de Jesus. Para nós, no português, ele funciona com gerúndio, ou seja, indo. Esse verbo quer dizer mais ou menos assim: enquanto você está indo, você prega o Evangelho. Enquanto você caminha, você faça discípulo. Onde você estiver, na sua caminhada na vida, você faça discípulo. Pois você é a igreja de Deus, onde quer que você esteja. A sua função é fazer discípulo. Então esse verbo, queridos, ele está dizendo assim, olha, você não precisa ir para a igreja para fazer discípulo. Você não precisa fazer um culto para fazer discípulo. Aonde você estiver, você faça discípulo. Por exemplo, qual é o lugar que nós temos mais dificuldade de fazer discípulo? Na nossa casa. Na nossa casa a gente come, bebe, a gente conversa, a gente discute. Mas nós não sentamos para fazer discípulo. A nossa casa, queridos, é um campo missionário. A tua esposa, os teus filhos, teus parentes, eles são pessoas que também necessitam conhecer Jesus, precisam da salvação de Jesus e necessitam se tornar discípulos de Jesus. Quem é que Deus vai usar lá na tua casa? Você. Amém? Amém. Então a nossa casa é um campo missionário. A nossa fábrica, a fábrica que vocês trabalham aí, ela é um campo missionário.
Aí você pode falar assim, puxa vida, mas eu não posso pregar o evangelho lá dentro. Tudo bem. Mas eu posso viver o evangelho lá dentro. De forma, eu posso orar pelas pessoas que trabalham do meu lado, para que Deus dê a oportunidade delas conhecerem a Jesus. Você não precisa falar. Você pode viver o evangelho dentro da fábrica. E vivendo o evangelho dentro da fábrica, as pessoas vão notar diferença em você e vão querer viver o mesmo evangelho contigo. Entendeu? Porque o teu evangelho, queridos, é um evangelho de salvação. É um evangelho de vida. Um evangelho de poder. Aleluia. É um evangelho de graça. Amém? Amém. E o mundo precisa disso. Então, quando você estiver caminhando na rua, onde você estiver, você tem a missão de fazer discípulo. Tá bom? Amém. Amém? Olha e que o texto continua dizendo, indo e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande missão da igreja, Edson. Talvez agora para os líderes da igreja aí. A igreja ela tem uma função na vida dela, é fazer discípulo. Ela tem a função de adorar a Deus através do culto? Tem. Ela tem a função de impactar a sociedade com obras sociais? Tem. Mas a grande função da igreja, que Jesus deixa na grande comissão, é fazer discípulo. É reproduzir cristãos. É fazer com que cada pessoa da sua comunidade se torne um cristão. A igreja deve orar para a sua comunidade, para que Deus traga essas pessoas para dentro dela, e trazendo para dentro delas, elas sejam impactadas com o Evangelho. Nós oramos por muitas coisas, queridos. Nós oramos pela cura de um, nós oramos pela libertação do outro, nós oramos por necessidades materiais das pessoas, mas nós não temos orado pela salvação da nossa comunidade, da cidade onde nós estamos presentes. Uma pergunta boa para a comunidade de vocês aí. Vocês respondam depois para vocês mesmos. Se a igreja de vocês, a Igreja Batista Nova Aliança, não existisse aí na comunidade, no bairro, faria alguma diferença? A comunidade ia sentir falta da igreja aí? Porque se a sociedade não sente falta da igreja, porque a igreja não colocou a sua cara para fora. Ela não está realizando a missão de fazer discípulo. Amém? Amém. Essa é a maior missão da igreja. Creia nisso. Creia nisso. A maior missão da igreja é fazer discípulo. É curar os doentes? Não necessariamente. É libertar os drogados? Também não necessariamente. É fazer discípulo de Jesus. Porque são os discípulos que serão salvos. Amém? Amém? Jesus vai encher os céus de discípulos de Jesus Cristo. Então, quanto mais discípulos a igreja fizer, mais ela vai fazer diferença na sociedade em que ela está inserida. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Sim, senhor. Uma coisa importante é que a igreja, quando faz discípulo, ela destrói as obras de Satanás. E ela coopera com o estabelecimento do reino de Deus. Amém? Então,
Quanto mais discípulos você tirar das mãos, quanto mais pessoas você tirar das mãos de Satanás, mais pessoas o reino de Deus vai ganhar. Nós estamos aí para isso. Bom, ele fala assim, olha, fazeis discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, ele é um símbolo de testemunho de que a pessoa está morrendo para o mundo, negando o mundo, e está nascendo de novo para o reino de Deus. Quando a pessoa baixa nas águas, ela está dizendo que ela não vai viver mais para o mundo. E quando ela levanta das águas, ela está dizendo que vai viver para a glória de Deus. Esse testemunho que você, que é batizado, deu quando participou do batismo. Então o batismo ele é uma ordenança para a igreja. Veja, que Jesus ele não está dizendo assim, olha, se você quiser, você vá. E se quiser, você pode fazer discípulo. E se você quiser, você pode batizá-lo. Jesus não está dizendo assim. Ele está dizendo assim, ó, você tem que ir, e enquanto você vai, faça discípulo e batiza-os. Amém? É uma ordem para a igreja. Por isso, irmãos, que igreja não é apenas um lugar gostosinho, legal, bacana, de desenvolver uma comunhão gostosa. Tudo isso é verdadeiro. Mas ela tem uma ordem nas suas mãos, que é fazer discípulo. Batizão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, que quando você batiza a pessoa na divindade, na trindade. Essas pessoas que são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora não pertencem mais a si mesmo, pertencem ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Você carrega o nome deles. Por isso, querido, que você tem que tomar cuidado com o seu testemunho. O seu testemunho agora não é de qualquer pessoa. Não é apenas de um membro de uma igreja. O teu testemunho é de um discípulo que carrega o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que quando as pessoas veem você pecando ou fazendo alguma coisa errada, elas vão falar assim, tá vendo, crente? Porque eles estão dizendo assim, que você não está honrando o nome de Deus que você carrega. Por isso que antes de fazer discípulo, nós temos que ser discípulo. Amém? Porque é discípulo que gera discípulo. Diga para o seu irmão aí do lado. Discípulo gera discípulo. Amém? Não é o pastor que gera discípulo. Não é a pastora que gera discípulo. É discípulo que gera discípulo. O pastor cuida dos discípulos. O pastor orienta os discípulos. Mas quem gera discípulo é o discípulo. O pastor vem cavalo. A vara e o cajado. E você sabe que a vara e o cajado não é para bater, né? É para ensinar. Às vezes a mão pesa um pouco, mas tudo bem. Para gerar um pouquinho de respeito. Tá certo. Gente, vocês estão entendendo até agora? Sim. Alguma pergunta?
Não? A arte de fazer discípulo na igreja. A igreja faz discípulo por meio do ensino. Ensinando-os, diz o texto, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Dois pontos importantes aí. O primeiro é ensinar todas as coisas que Jesus tem ordenado, que se resumem em um mandamento, em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Queridos, eu penso que você não ensina apenas com teoria. Ou você pega o livro e vai ensinar. Não. Ensinamento se dá com a vida. Aqui a gente tem uma fala que é interessante. Vida na vida. Onde você vai dar tudo que Deus tem te dado, a nível de experiência com Ele, a nível de conhecimento da palavra, e no poder do Espírito, você vai usar a sua vida para ensinar aquela vida. Amém. Vida na vida. Amém? Então isso é importante você saber. Porque não adianta você apenas falar assim, olha, eu vou te ensinar alguma coisa aqui. Não, eu tenho que ensinar você com a minha vida também. Não é só... você não pode pregar uma coisa e viver outra. Isso é hipocrisia. Então, Jesus chama esse tipo de gente de artista. Eles imitam o cristão, mas não são cristãos. São os hipócritas. Amém? A Bíblia, essa é a primeira coisa. Então você tem que ensinar a vida, amar a Deus. Você tem que ensinar para o mundo que você realmente ama a Deus, que você ama as pessoas como você ama a si mesmo. Isso é uma maneira, não é uma forma de ensinar, é uma maneira de ser. A Bíblia é como uma espada de dois gumes. De um lado ela corta e abençoa, mas de outro lado ela corta e mata. Para ensinar a Bíblia, você não pode basear-se apenas em experiências pessoais. Você também precisa aprender a ler a Bíblia de uma forma correta, levando em forma o seu contexto histórico, seu contexto hermenêutico e teológico. Isso parece alguma coisa feia, né? Palavrões. Mas assim, quando nós falamos de história, nós temos que entender assim, que ela foi escrita há 2000 anos atrás. E tem termos que, para nós, hoje em dia, perdeu-se um pouco do valor. E nós temos que buscar esse valor da palavra lá atrás e tentar mostrar para as pessoas, nos dias de hoje, o que significa. Por exemplo, antigamente amor era caridade. E hoje o que é? A palavra, os termos que se perderam. Então tem que aprender a ler a Bíblia de uma maneira correta. Quando falamos de texto teológico, por exemplo, quando ele fala Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos falando de um conceito teológico chamado Trindade, né? Que demonstra que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo
São 3 deuses. Ou, pelo menos, são Deus. É um Deus em 3 pessoas. E a gente precisa aprender a ensinar as pessoas nesse sentido. Porque, por exemplo, no catolicismo, você já tem 4 pessoas. Tem o pai, a mãe, o filho e o espírito. Quer dizer, é uma coisa meio estranha. Então você tem que fazer a leitura para as pessoas e ajudá-las a entender o que significa, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Tá bom? Esse tipo de ensinamento você vai aprender na sua igreja. A igreja vai te ensinar isso. Ela vai dizer para você o que é a Trindade. Ela vai orientar você. Você vai orientar as pessoas. Amém? Por exemplo, os testemunhos de Jeová. A Bíblia dele é muito parecida com a nossa, quase igual. É o joio e o trigo. Porém, Jesus não é considerado Deus. É apenas um homem. O que, para nós, é totalmente equivocado. Porque Jesus é Deus. É homem também, mas é Deus. Então, tudo isso, queridos, para fazer discípulo, eu tenho que entender a Bíblia também, nesses aspectos. É um pouco mais difícil, é um pouco mais... Mas o teu pastor está aí com a vara para te ensinar. Amém? Amém. Amém. Pegando o seu pé hoje. Pegando o seu pé hoje, né, Edson? A igreja, queridos, ela precisa ensinar corretamente a Bíblia. Porque em vez de mandar as pessoas para o céu, ela pode acabar mandando para o inferno. Em vez de gerar vida, gera morte. Em vez de salvar, leva a pessoa a se perder mais e mais ainda. A Bíblia ela pode ser nas tuas mãos a palavra de Deus que instrui o caminho para os céus, ou pode ser um livro de heresias, onde você pode gerar heresias e levar muita gente para o inferno. Então, o discípulo ele tem que saber usar a espada. Ele tem que saber manejar a espada. Ele tem que saber quando ela corta e abençoa e quando ela corta e destrói. Porque senão você pode usar a palavra de Deus de maneira errada e destruir a vida de uma pessoa. Porque a pessoa vai ficar sempre com a primeira palavra. Amém? Então cuidado. Ser discípulo não é apenas ser alguém que participa de uma igreja, que pode falar qualquer coisa, a qualquer hora, para qualquer pessoa. Não. Eu tenho que saber. Discípulo é uma pessoa consciente, coerente e, acima de tudo, que sabe realizar uma leitura correta da palavra de Deus. Jesus ele disse uma coisa interessante, ele diz assim, que aqueles que ensinarem a palavra de Deus corretamente, eles serão chamados grandes dentro do reino de Deus. Mas aqueles que ensinarem de maneira errada, esses serão chamados pequenos. Ou seja, pessoas inúteis dentro do reino de Deus. Então, queridos, que vocês aprendam o máximo que o teu pastor te ensinar. Se tem dúvidas, perguntem. Porque todo discípulo ele precisa estar bem formado na sua experiência com Deus e no conhecimento da palavra. Amém? Amém. Perguntas? Todos entenderam bem? Sim. Ou não entenderam nada?
Oi? Entendeu, pastor? Então vocês têm uma missão. Igreja Batista Nova Aliança do Japão. Vocês têm uma missão. A missão mais preciosa que vocês têm na mão. E essa missão cabe a todos vocês. Que é fazer discípulos. Amém? Amém, pastor. Se alguém falar assim, olha, vamos fazer a igreja tem que fazer isso. Não, a igreja tem uma missão primeiro. A grande comissão de Jesus para a igreja é fazer discípulos. Amém. Ok? Amém, irmãos? Amém.